A ciência tem seu lado hipotético. A ciência, ela trata no campo do conhecimento. E ela tem as etapas que envolvem os processos epistemológicos. Ao passo que a fé, ela tem outro viés, ou melhor, a teologia, ela tem outra base. A base da própria teologia é Deus. Deus, nele se finda todo o conhecimento. Ele é o autor do conhecimento, ele é o autor da vida, ele é o autor do homem, ele é o autor do universo. Então, a base de uma verdadeira teologia espiritual é o próprio Deus. Daí a necessidade de você fazer essa diferenciação, porque quando chega a modernidade, que entra em cena o renascimento, os homens começaram a deixar a fé de lado e começaram a entender que a natureza, o homem, na verdade, poderiam ser objetos de análise pela pesquisa, pelo estudo. É disso que trata especificamente a ciência. Então, dentro dessa noção, dessa concepção, a teologia, ela não é ciência como as demais ciências, porque ambos objetos de estudo são diferentes. A teologia estuda o homem, mas ela não estuda o homem do ponto de vista biológico. A teologia estuda o homem do ponto de vista antropológico. E foi isso que a igreja, lá no início, não entendeu. Quando a ciência tentou responder os fenômenos da natureza, a questão do ser humano, a essência da vida, as pessoas não entenderam. E daí começou a se dizer que a teologia, ou melhor, a ciência, era maléfica, né? Era maldita, a ciência era instrumento do diabo. Não, a ciência era de Deus. Só que o objeto de estudo da ciência era outro. E é o grande mal que acontece às vezes com líderes, acontece às vezes com pregadores, acontece às vezes com quem tem a Bíblia, que busca radicalizar essas questões e não sabe diferenciar o papel de cada coisa no seu devido lugar. A ciência, ela tem os seus pressupostos epistemológicos, paradigmáticos, como também a teologia tem seus pressupostos, tem as suas etapas, não é isso? Dentro desse processo epistemológico. Mas só que a teologia, ela vai para outro caminho. E quando se fala da teologia, ela está dentro do campo da fé. É por isso que eu fiz questão de dizer aqui duas coisas dentro da Bíblia, citando aqui Jó 11:7, citando Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem a Deus. Há coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender. Há coisas que Deus encobriu e que nós não podemos descobrir. Coisas que Deus nos revelou, elas são suficientes para promoverem a nossa fé, estabilidade, crescimento, estrutura espiritual. Agora, existem coisas que elas sempre se tornarão incógnitas para nós. Incógnitas para nós. E isso está dentro do campo também da filosofia. Há questionamentos no campo da filosofia que não podem ser respondidos. Isso tratava Kant e muitos outros, e essa é a perspectiva da filosofia existencialista. Dentro da visão de Sartre, dentro da visão de Schopenhauer, dentro da visão de Nietzsche. E o grande problema de alguns filósofos, aliás, teólogos filósofos, é tentar responder pela sua razão, pela sua crença, tentar responder aquilo que está encoberto para nós. Mas não há choque nesses parâmetros entre ciência e teologia. Então nós podemos analisar que isso é muito forte e muito claro para nós. Então chegou o momento em que a teologia, ela vai se absidar, ela vai ser cerceada, cortada da ciência, porque não dá mais para as duas caminharem juntas. Não porque elas não pudessem coabitarem juntas, mas devido à forma em que, através do renascimento, com o embate com a igreja, que a igreja dizia assim, é a fé e acabou-se tudo. Tem coisas no campo da fé que a própria fé não pode responder, que é coisa do campo da ciência. Então nós temos que compreender isso. É muito importante nós atentarmos para essa particularidade.